Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Estamos no nosso estudo de número 19, extraindo das lições de André Luiz pelas suas atividades no mundo espiritual, descrevendo então, desde o auxílio na colônia Nosso Lar, até os postos de socorro e sua atividade no plano físico, na Terra, junto aos encarnados e sofredores. No último estudo, analisávamos a visita de André Luiz a uma casa aqui na Terra, na cidade do Rio de Janeiro, cidade em que corresponde a atuação da colônia Nosso Lar. Vimos que nessa casa reside uma família que serve a Cristo em diversas atividades e que, naquele momento da visita, eles realizariam um evangelho no lar. Então nós acompanhamos o início desse evangelho e hoje vamos prosseguir nessa análise. Vimos aí então que a médium responsável pela atividade leu uma página, pediu para sua filha ler uma notícia de jornal em que era noticiada o suicídio de uma moça e ela começa a fazer o comentário inspirada pelo espírito mentor da reunião, que dizia sobre a página lida, cujo tema era a irreflexão, que ele fez essa relação com a notícia do suicídio daquela moça, em circunstâncias tristíssimas, tendo ela alegado que havia se suicidado por amor, por excessivo amor, o que é um engano, já que o amor não destrói. Sabemos, pelo aprendizado, que ninguém comete erros por amar, mas sim por se entregar às paixões. Pois os que amam de fato cultivam a vida, nunca espalham a morte. A pobrezinha, portanto, estava doente, perturbada, irrefletida. E aí nós vemos que a relação do suicídio com o tema da página, que é a irreflexão, faz todo sentido, como já comentamos no último estudo. A mocinha que havia se matado, portanto, cometeu um ato irrefletido, preferindo o suicídio ao invés do enfrentamento das dificuldades. Aqui no canal, nós aprofundamos esse tema no último estudo da obra Memórias de um Suicida. Está disponível aí numa das playlists do canal. E nós já conhecemos essa realidade da irreflexão do suicida, que busca fugir dos desafios, das dificuldades da vida e acaba encontrando um intenso sofrer muito pior do que aquele que enfrentava durante a existência. A entidade então vai prosseguir dizendo que aquela moça havia se entregado à paixão que confunde o raciocínio, rebaixa o sentimento, e nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte, a distância não é longa. Nós já lemos esse trecho no último estudo, eu voltei um pouco por conta do diálogo feito ali na ocasião e nós já refletimos sobre essa frase: da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa a distância, demonstrando que nós devemos suprimir as paixões e priorizar o sentimento e as virtudes, a fim de nos elevarmos espiritualmente. Lembremos, todavia, disse a entidade,
dessa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Simpatia que nós aqui, nos diversos estudos que fazemos, sempre direcionamos aos suicidas. Vejo também muitos representantes da doutrina espírita, se assim podemos nos referir a eles, como Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dias e tantos outros, especialmente o Divaldo, que todo estudo, também em seu canal na Mansão do Caminho, ele pede a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, pelos suicidas. E aqui nós também temos esse costume, temos esse direcionamento, também porque estudamos, como já dito, a obra Memórias de um Suicida e sabemos como o suicida necessita de carinho, de amparo, de oração mesmo. Então sempre buscamos direcionar aos suicidas nosso carinho, nossa fraternidade, nossa simpatia, para que tenham um pouco de alívio na confusão mental em que se habitam, vivem e estão nesse momento passando. Então, da mesma forma que André Luiz relata essa simpatia nesse Evangelho no Lar, especialmente aos suicidas, nós também procuramos dedicar diariamente pensamentos a esses irmãos. Que Jesus a proteja, aquela moça que havia se suicidado, nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato, de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. E aqui vale o comentário da diferença que a entidade faz do ato para o fato, considerando que o ato é julgado por Deus, pela consciência do indivíduo, onde estão as leis divinas, enquanto que o fato nós podemos analisar e solicitar a intervenção divina. Então, quando a entidade comenta, ou quando nós também comentamos fatos, não estamos julgando o indivíduo que cometeu um ato. Compete somente a Deus, portanto, analisar os atos, enquanto nós temos certa liberdade para analisar os fatos. O fato, portanto, era do suicídio. O ato suicida não é objeto de julgamento da nossa parte. A entidade então vai dizer: a mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Então a entidade começou a comentar a passagem do Evangelho sobre o grão de mostarda, que foi a figura utilizada pelo Cristo para se referir à fé, ao tamanho da fé que pode modificar, mover montanhas, mover obstáculos, alterar situações. Devemos ver neste passo, meus filhos, diz a entidade, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. E aí ele faz mais uma relação com o tema da irreflexão. Nós estamos rodeados de atos irrefletidos. Todos os dias as pessoas cometem, nós também, cometemos atos sem refletir sobre as consequências desses atos. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Essa era uma realidade à época, foi uma realidade ao tempo de Jesus e antes dele, e é uma realidade até hoje. Poucos refletem sobre sua conduta, sobre seus deveres antes da morte do corpo. Poucos fazem o que estamos aqui fazendo, estudando as obras
espíritas, estudando a Bíblia, estudando livros sagrados e falando no bem, falando no bom proceder, no bem servir. Poucos tiram alguns minutos das suas vidas para refletir no bem, para filosofar mesmo sobre os nossos deveres como maridos, esposas, filhos, filhas, irmãos, na nossa profissão, na nossa conduta do cotidiano. Raros são aqueles que fogem um pouco do dia a dia corrido, das facilidades, dos prazeres, do lazer, para refletir sobre a vida espiritual, sobre as necessidades da alma e não somente do corpo físico. Não devemos fixar o pensamento tão somente nessa jovem que se matou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Então vejam que o Espírito busca ampliar o ensino, não se fixando somente no suicídio daquela moça. Existem homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. Então vejam que a entidade comenta sobre a gravidade do suicídio, porém destaca que muitas pessoas vivem situações destruidoras no dia a dia, nos inúmeros relacionamentos sociais. Então não somente há crime no suicídio e em outras mazelas, mas também quando somos maledicentes, quando traímos a confiança das pessoas, quando passamos a perna nos outros, passamos as pessoas para trás a fim de nos beneficiarmos. Em todas essas atitudes também há crime, também há irreflexão, não somente nos atos mais graves como o suicídio, por exemplo. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É verdade. Quase por toda parte ao nosso redor as pessoas cometem atos irrefletidos. Nós próprios cometemos. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. E aquele que busca a elevação espiritual bem sabe disso, porque uma das primeiras consequências de buscarmos Deus, de buscarmos a reforma íntima, de buscarmos sermos espíritos melhores, seres humanos melhores, é reconhecer a grandeza das pequeninas coisas, das pequenas atividades do cotidiano, como disse agora há pouco, de cumprir seus deveres em casa, na família, no trabalho e na sociedade. Coisas que parecem pequenas, mas que na verdade constituem a base para a real mudança dos indivíduos e, por consequência, mudança da sociedade inteira. Priorizar as pequeninas coisas para que posteriormente recebamos grandes tarefas. Vai dizer a entidade: grande é o oceano, minúscula é a gota. Então, para formar o oceano, que é imenso, é necessário a junção de centenas de milhares, bilhões de gotas, refletindo aí no pequeno trabalho que cada um realiza para formar esse grande oceano de atividades no bem. O oceano, portanto, não é senão a massa das gotas reunidas. O Mestre Jesus nos fala num divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Então, voltando ao comentário do Evangelho, a entidade vai falar do grão de mostarda, que
nas palavras de Jesus significou essa grandeza de sentimento e de fé, principalmente, para todo aquele que deseja mudar. Então, enquanto o coração de grande parte da humanidade está repleto de ervas espinhosas, sem qualquer condição de frutificar, portanto estéreis, vamos encontrar nas palavras de Jesus a necessidade de priorizar a fé no coração. Porque se essa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que poderia ser utilizada pelo Mestre para falar no simbolismo, nós poderemos mover as montanhas dos obstáculos e das dificuldades. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas, já que ainda não temos esse sentimento desenvolvido. Por isso é indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio, trabalhar a terra. A semente de mostarda que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Então, na interpretação dessa entidade, quando Jesus fala do grão de mostarda, ele está falando dos pequenos gestos do cotidiano. Na nossa vida, como eu disse, na família, na sociedade, no trabalho, o nosso pensamento de cada dia, a nossa conduta junto às criaturas. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Olha que frase forte. Muitas pessoas falam da humildade, mas não obedecem a ninguém, nem ao próprio Deus. Então, falam de humildade, mas a sua conduta revela rebeldia. Não há submissão à vontade de Deus, não há respeito aos desígnios do Pai. Por isso não obedecem, só exigem obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Vejam que é uma frase muito lógica, mas que muitas pessoas ainda não entenderam. Somente poderemos ser bons se realizarmos a bondade. Mas para realizar a bondade, precisamos ser bons. Alguma coisa pequenina precisa de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Então, como eu disse agora há pouco, priorizemos as coisas que ele chama aqui de pequeninas, mas que não são pequenas na verdade. Os nossos deveres de cada dia, para depois recebermos grandes tarefas. Não há nenhum espírito de luz que não tenha trabalhado primeiro os seus deveres pequeninos, os seus deveres primordiais na família, na sociedade, no trabalho. Todo missionário do Cristo é um excelente respeitador das leis, da ética, do dever, da moral, especialmente da moral cristã. Então, para recebermos grandes incumbências, missões espirituais, primeiro precisamos aperfeiçoar as pequenas tarefas, tornar excelente em nós o cumprimento dos deveres afeitos à nossa condição na terra, onde quer que Deus nos coloque. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina. Então, olha que comparação interessante. Se o reino de Deus está dentro de nós, é óbvio que nós devemos desenvolver o trabalho máximo da realização divina. Logo, inserir o reino de Deus em nossos corações para poder espalhar esse reino fora de nós,
Então, primeiro interioriza a mensagem divina para depois falar dessa mensagem ao próximo. Senão, não passaremos de grandes irrefletidos. Se nós não interiorizarmos a mensagem do Cristo, seremos somente indivíduos que atuam sem refletir. Ele vai dizer: a floresta também começou de sementes minúsculas. É curioso notar que as entidades superiores sempre se utilizam dessas comparações que facilitam a compreensão. Kardec, Emmanuel e tantos outros espíritos de luz vão sempre utilizar essas comparações com a natureza para explicar as passagens do Evangelho. Toda floresta, diz então a entidade, primeiro foi sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. Então olha que interessante, mais uma comparação. Se uma floresta é oriunda de sementes pequenas, nós, enquanto seres humanos imperfeitos, temos cultivado florestas com sementes de males, né? Uma floresta de males oriunda de invigilância das sementes espirituais. Então, cultivemos as sementes de luz para termos uma floresta iluminada. A palestra de 1 hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Outra frase muito marcante: falar durante 1 hora, conversar com alguém durante 1 hora, pensar durante um dia no bem pode ser algo grandioso em nossas vidas, e de fato o é, a depender da nossa atitude. Porque muitas vezes falar com alguém durante 1 hora no bem pode mudar a vida daquela pessoa, pode alterar um gesto que ela estava prestes a realizar, a cometer, enquanto pode também realizar em nós uma mudança essencial ao bem. Tenhamos cuidado, portanto, com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. A mensagem, portanto, é essa: nos dedicarmos às pequenas coisas, a fim de que atendamos a colocação do Cristo sobre o grão de mostarda. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Outras entidades já tinham trazido essa mensagem, né? O próprio Cristo falou no Sermão da Montanha e também em outra oportunidade de que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, ficarmos ansiosos com o nosso sustento, porque se cumprimos os nossos deveres, Deus fará o resto. É isso que a entidade está dizendo aqui. Se observarmos nossos pequeninos deveres, semeando no nosso campo íntimo as sementes de mostarda, de fé, de bondade, de misericórdia, receberemos de Deus todo o auxílio necessário. É simples, a fórmula é muito simples. Se cumprimos nossos deveres, Deus faz o resto. Basta cumprirmos nossos deveres de pai, de mãe, de marido, de esposa, de irmão, de irmã e etc. Conceder-nos-á a chuva de bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior.
Esse é o presente das almas iluminadas. Essa é a consequência de dedicarmos-nos ao bem. Nós recebemos chuvas de bênçãos, sol do amor eterno, vitalidade sublime da esfera superior. Vocês querem prêmios mais importantes que esses? Por acaso receber bens materiais, dinheiro, carro, casa, fortuna, é melhor do que ter chuvas de bênçãos, vitalidade sublime proveniente das esferas superiores? Eu prefiro esses presentes aqui, oriundos da prática do bem, da reforma íntima, do que os presentes aqui da terra, né? A nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. A mensagem, então, desse espírito chamado Fábio comentou a página, falou lindamente sobre os deveres, sobre as bênçãos daquele que se dedica ao bem e sobre o amparo de Jesus Cristo em nossas vidas. Finalizou então seu comentário retirando a sua mão da fronte da viúva Isabel, e André Luiz informa que observou que entrava ela a meditar, como quem sentira o afastamento daquela ideia em curso, já que ela estava inspirada por Fábio. Ele falava por intermédio dela, inspirando-a nos seus pensamentos. Quando ela percebe, então, o desligamento dele, ela entra em meditação. Havia uma grande comoção na Assembleia Invisível. As crianças, que por sua vez também pareciam impressionadas. A espiritualidade e os encarnados estavam então impressionados com aquele ensinamento. Dona Isabel voltou a contemplar os filhos maternalmente e falou: procuremos agora conversar um pouco. Então vejam que André Luiz traz o resumo de um evangelho no lar, dando aí o passo a passo de como devemos realizar essa reunião, lendo uma página, comentando uma notícia de jornal, algo que para mim foi novo, não conhecia esse aspecto, mas que é muito interessante porque faz a correlação da página lida com notícias que vemos diariamente nos jornais. O tema da página, portanto, era irreflexão. A notícia lida foi a notícia de um suicídio, demonstrando aí que atos irrefletidos levam a condutas terríveis como o suicídio. E aí a entidade faz essa relação, mas amplia a discussão. Ao final, então, dos comentários, Dona Isabel, a mãe, a liderança naquela família, abriu o ensejo para a discussão entre os membros da família. Essa semana mesmo, assisti a uma palestra de Divaldo, que ele também falava da importância do Evangelho no lar, que inclusive era uma orientação da Joana de Ângeles, de que a sociedade começará a sua mudança a partir da oração em família. E o espírita tem essa responsabilidade de instituir o Evangelho no lar semanalmente. E aí o Divaldo, inclusive, destaca que todo mundo tem 20 minutos durante a semana para orar a Deus. As inúmeras desculpas que nós damos diariamente de que não temos tempo, de que somos muito atarefados, não pode afastar 20 minutos durante uma semana inteira para reunir a família,
para obrigar os filhos menores a comparecer, a participar, a comentar, a ouvir. É um dever familiar realizar, portanto, o Evangelho no lar. Entremos no capítulo 36, Mãe e Filhos. André Luiz vai dizer: no comentário evangélico, eu recolhia observações interessantes, tal como no caso de Ismália, que é esposa de Alfredo, líderes, portanto, do posto de socorro para auxílio aos sofredores no plano espiritual. Quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. Então André Luiz está comparando a colocação de Fábio, que inspirou Dona Isabel, à atuação de Ismália quando ela orou naquela reunião que nós já estudamos aqui, trazendo, portanto, a influenciação dos céus, a inspiração divina na manifestação de arte que ela deu ao cantar e ao recitar aquela oração tão bela. Ele então comparava também a atitude de Fábio, quando inspirou Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte do ensinamento. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto a nós, outros, se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. André Luiz está revelando, portanto, que o ensinamento de Fábio, naquela ocasião do Evangelho, era recebido pelos encarnados conforme a limitação de Dona Isabel. A mensagem de Fábio foi interpretada conforme a limitação da médium Isabel, enquanto André Luiz, que estava no mundo espiritual, recebia o conteúdo completo da mensagem. Olha que interessante. Por isso que nós devemos estudar, sintonizar com os bons espíritos, cumprir com as nossas tarefas e deveres, a fim de que recebamos a interpretação completa da palavra divina quando estivermos inspirados pelos mentores, pelos espíritos de luz. Porque quanto menos dedicados ao bem, maior limitação existirá ao recebermos a mensagem dos bons espíritos. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Então Aniceto, o mentor de André Luiz, já explicava como que ocorre esse fenômeno de diálogo entre o mundo espiritual e o mundo físico, tratando, portanto, da limitação dos núcleos na Terra de acordo com a capacidade dos médiuns. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Então, os filhos de Dona Isabel, menores de idade, crianças inclusive, recebiam a palavra de Deus com mais facilidade que muitos espíritos que estavam ali no ambiente, por conta das suas limitações espirituais, por conta das suas condições no mundo espiritual. Uma capacidade menor que a capacidade de crianças. Experimentam, portanto, grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Então, olha que informação interessante, mais uma, né? Naquele plano, haviam espíritos com menor capacidade de interpretação, de reflexão sobre a mensagem, do que crianças encarnadas. Vejam a importância de estudar enquanto estamos aqui na Terra, de praticar o bem,
porque tudo isso acarretará na nossa condição espiritual para compreender as leis divinas, para compreender o mundo espiritual, para ditar de que forma chegaremos no mundo espiritual depois da morte do corpo. Também, mais uma vez, faço referência a Divaldo Pereira Franco, porque como eu escuto muito das suas palestras, as lições vão vindo à minha mente enquanto a gente estuda aqui. E ele responde a pergunta de uma das pessoas que assistiram à palestra sobre a condição dos encarnados ao desencarnarem. De que forma eles despertam no mundo espiritual? E a resposta de Divaldo é muito clara. Depende de como vivemos na Terra. Pessoas que fizeram o bem, que refletiram sobre as lições do Evangelho, que cultivaram a oração, o Evangelho no lar, despertam mais lúcidos, despertam de forma mais rápida. O período de perturbação, que é natural após a morte, é menor naqueles que se dedicaram ao bem, procuraram refletir sobre essa vida espiritual e principalmente praticaram o bem na Terra. Esses despertam melhor no plano espiritual. E tem relação com esse assunto que estamos vendo, porque quanto mais nos dedicamos ao bem, estudamos e obedecemos aos desígnios divinos, mais temos capacidade de compreender o Evangelho. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Então André Luiz está revelando aí que o Fábio, a entidade que havia feito aquele comentário tão bonito que nós estudamos, provinha de uma região superior do mundo espiritual, enquanto que o pai daquelas crianças, esposo de Isabel, o Isidoro, estava junto dos seus filhos ali na terra, tendo recebido, como nós vimos no último estudo, a autorização divina para permanecer no plano espiritual junto aos seus filhos encarnados ali na cidade do Rio de Janeiro. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido 7 anos de idade, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à sua mãezinha, Dona Isabel, num tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? Vejam que pergunta dolorosa, né, de ouvir de um filho, de uma filha. A pequenina perguntava à sua mãe por que Jesus permitia que eles comessem somente uma vez ao dia. E aqui, mais uma vez, eu me recordo de uma situação narrada pelo Divaldo que me tocou profundamente. Essa semana, Divaldo informou que lá na Mansão do Caminho, que é a casa de caridade montada por ele, 3 jovens haviam desmaiado durante as aulas de fome. Porque, para quem não sabe, Divaldo tem uma atividade caridosa junto a um bairro que apresenta carência, né, de recursos, que é o bairro Pau da Lima, lá em Salvador. E ele, portanto, ensina essas crianças, dá ensino de escola mesmo, né, colégio. E eles dão o almoço a essas crianças. Porém, ele teve de improvisar também o café da manhã,
porque haviam crianças que não tinham se alimentado no dia anterior e foram para a aula de barriga vazia. 3 delas, portanto, haviam desmaiado de fome. Então é uma realidade triste, em pleno 2023 que nós vivemos. Poucas pessoas refletem, sobre essas situações, que existem hoje crianças que passam fome. E não costumamos agradecer a Deus por tantas refeições que nós temos durante o dia. A pequenina então pergunta à sua mãe justamente algo que faz ela sofrer. Por que nós aqui comemos somente uma vez, enquanto os filhos de Dona Fausta comem 2 vezes ao dia? E aí a gente deve pensar não somente nas crianças que passam fome, mas recentemente, o que aconteceu na Turquia, com os terremotos, com os diversos vídeos que estão surgindo com as crianças soterradas, sendo resgatadas com vida, algumas, outras sem vida. E hoje mesmo compartilhei um vídeo que dizia justamente isso. Como nós não refletimos sobre as inúmeras dores que reinam no mundo hoje em outros países, enquanto nós estamos aqui vivendo de forma muito abençoada, com alimentação, sem passar por cataclismas, por situações da natureza que nos trazem sofrimento, morte e dor. Então vamos ver a resposta aí da Dona Isabel, certamente inspirada mais uma vez, para falar à sua filhinha do porquê Jesus permitia que eles comessem somente uma vez por dia, enquanto havia pessoas favorecidas com a alimentação mais completa. A Dona Isabel, portanto, sorriu, algo triste, porque não é fácil ouvir isso de uma filha, e disse: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Então vejam que a lição da mãe à filha é para que ela seja grata pelo que tem e não fique pensando tanto no que não tem. E isso também serve de lição para nós, não é? Todos os dias nós pedimos muitas coisas a Deus. A todo momento nós pedimos estabilidade financeira, que nossos desejos, nossos caprichos sejam atendidos, que nós possamos ter cada vez mais condições econômicas na Terra, ou que nossos problemas sejam resolvidos, problemas sentimentais, problemas psicológicos, e não damos tanta importância ao que já temos. Então nós temos um grande costume de pedir sempre mais e desprezar as pequenas coisas, que na verdade não são pequenas, como eu sempre gosto de ressaltar, pelo que já recebemos de Deus. Porque nós, como espíritas, sabemos que 90%, ouso dizer, do que já recebemos, nós não merecemos de fato. É fruto da misericórdia divina, se nós analisarmos friamente o que fizemos aos outros no passado e a nós próprios também, comparando com o que recebemos nessa vida. Então, se a gente for realmente parar para ver, nossa oração devia ser somente de agradecimento, porque o que recebemos é muito mais do que merecemos. Então, não é fácil falar para uma criança de 7 anos que está com fome, que ela deve agradecer pelo que ela tem e não reclamar do que não tem. É difícil, mas é uma lição que serve para nós também.
quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação. Então, por mais que seja pouca a alimentação, quais benefícios eles já estavam extraindo de uma refeição por dia? Então, é difícil, né? Mas é um pensamento positivo, é um pensamento de agradecimento a Deus pelo que já tem. E que nós realmente devemos cultivar esse exercício. Evitar reclamar, evitar questionar, como essa criança questionou, que é natural para ela. Ela é uma criança. Mas nós, adultos, devemos evitar, né? Questionar Deus, questionar Jesus. Por que eu tenho essa vida enquanto fulano tem uma vida muito melhor? Ela, na sua infantilidade, é natural, não há nenhum julgamento nisso. Ela é uma criança de 7 anos. Está em processo de aprendizagem. Mas nós, já esclarecidos, já deveríamos compreender isso, né? Mas como André Luiz disse aqui, citando Aniceto, muitos dos adultos ali presentes não tinham a compreensão das crianças encarnadas. Tamanha falta de reflexão que nós fazemos do Evangelho. Porque quem de fato entende as palavras do Cristo, quem estuda o Evangelho, não faz esse tipo de pergunta, porque já entende a dinâmica das leis divinas, já compreende a lei de ação e reação, sabe por que sofre, ou pelo menos presume por que sofre. E aí já passa a entender por que vem com limitações no plano físico. Não consegue enriquecer, ou vem numa situação de pobreza, ou vem preso a alguém que nos faz mal, que nos faz sofrer. Quem estuda o Evangelho consegue responder a pergunta dessa criança muito facilmente, né? Porque o outro, o vizinho, tem mais do que eu? Ou por mérito, ou por prova, ou por expiação. Então é uma resposta simples para quem conhece o Espiritismo, né? Nós sofremos pelas causas atuais ou anteriores. Se estamos sofrendo, é porque demos causa nesta ou em outra existência. Então, se almoçamos apenas e não almoçamos e jantamos, é porque menosprezamos as condições financeiras abastadas em outra existência. E aí precisamos renascer numa condição de pobreza. Ou então, já estamos numa situação espiritual elevada e nascemos nessa condição para provar, para nos colocar à prova e para dar o testemunho. Esses são a minoria, né? Nós não estamos incluídos nessa condição de prova, de elevação espiritual para dar o testemunho. A grande maioria da humanidade, incluindo aí nós mesmos, estamos incluídos na percentagem daqueles que abusaram e hoje, portanto, precisam ser limitados no que recebemos como consequência do mal que praticamos e dos abusos que cometemos. Essa é a realidade da grande maioria. Toda necessidade que passamos, todos os acontecimentos e situações vividas que nos fazem sofrer são consequência das nossas próprias atitudes no passado. Então, a reflexão de Dona Isabel para sua filha é para que ela valorizasse o que já possuía, que era uma alimentação durante o dia. Uma outra filha, então Joaninha, interveio, acrescentando: mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Então veja que a outra filha foi além na reflexão.
Ou seja, enquanto eles tinham uma alimentação por dia, muita gente adoecia porque abusava do alimento abastado, né? Do alimento em excesso, que é inclusive um pecado, segundo a Bíblia, segundo a Igreja Católica, né? A gula. A gula é um pecado para a Igreja. Para o Espiritismo é um desvio, um abuso. Então, enquanto algumas pessoas se alimentam com o mínimo, há aqueles que abusam do alimento, cometem o abuso da mesa. Além disso, disse Dona Isabel, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Então, Dona Isabel aproveita para passar a lição da gratidão a Deus, dizendo que Deus abençoa o pão e a água de quem é grato, dando a lição, portanto, que nós devemos agradecer pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo clima do Brasil, pela nossa situação geológica também, que nos garante a ausência de terremotos, de maremotos, de vulcões. Então nós temos que ser gratos. E Deus abençoa a comida de quem é grato, conferindo aí com certeza maior grau de proteínas, de vitaminas nos alimentos de quem ora antes de comer, de quem agradece a Deus pelo alimento. Eu mesmo procuro todos os dias, antes de começar as refeições, agradecer a Deus pelo alimento. É um exercício que todos devemos realizar. E Deus abençoa, né? Quando oramos, coloca uma água a ser fluidificada pelas entidades, aplicamos o passe para recebermos essas energias. Então, a obra aqui é muito clara. Deus abençoa o alimento e a água de quem sabe agradecer as dádivas do céu. Ela vai dizer, é verdade que Isidoro, o seu ex-marido, né, que faleceu, partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, que é o mais importante. União espiritual está acima de todos os bens materiais. Nossos bons amigos, convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Então vejam que é uma família muito esclarecida, né? Que sabe da existência após a morte, sabe que o Isidoro está ali velando por eles e são muito gratos pelo que já têm. Esse exercício deve ser realizado por todos nós. Chico Xavier também sempre dizia que Emmanuel destacava para ele nos momentos de dor e de sofrimento, citando sempre um caso famoso de que quando Chico chorava por estar abandonado pela família, pelos amigos e por suas dores do cotidiano, das perseguições da época, Emmanuel pedia para ele visitar os bairros mais pobres, as periferias, visitar as casinhas paupérrimas das senhoras humildes que sustentavam famílias inteiras sozinhas, porque abandonadas por seus companheiros de outrora. E aí Chico dizia que saía preenchido, sem nada a reclamar da sua vida, porque via mães passando por verdadeiros martírios, via cruzes, né? Carregando cada uma a sua cruz em situações muito difíceis. Então nós devemos pensar nisso também, né? Antes de reclamar. Na verdade, evitar reclamar, né? O espírita não pode reclamar, não. Mas a gente é imperfeito, a gente reclama. Pelo menos que a gente possa pensar nisso antes de reclamar. Ok?
que existem pessoas passando por situações terríveis. Para finalizar então o estudo de hoje, divido também mais uma situação de sofrimento que também me faz refletir, oriunda de uma entrevista que assisti há pouco tempo, em que o entrevistado relata que visitou minas na África, especificamente no Congo, em que crianças com as mãos buscam ali colher o minério para ganhar $1 por dia, sem garantia nenhuma que iriam comer naquele dia. Então que isso também sirva de reflexão para a nossa lição de hoje, que nós somos privilegiados de termos alimento, casa, família e inúmeras outras condições, enquanto há pessoas que estão lutando diariamente para ter um pedaço de pão numa terra em que a tecnologia está avançada, em que há sociedades muito bem servidas no plano físico. E que também a reflexão seja feita no sentido de que nós não devemos nos entregar à depressão, à tristeza, porque existe essa situação na Terra. Porque, como sabemos pelo Espiritismo, esses espíritos estão passando por situações necessárias ao seu aprimoramento. Não que a maldade seja necessária, não que o abandono desses governos, desses países, e o abandono também dos ricos, no sentido de diminuir as dores dos miseráveis, seja justificado. Não é isso. Não se justifica esse abandono do governo, dos privilegiados. Porém, nós sabemos que cada um passa por aquilo que precisa para evoluir, para valorizar os bens que em outra existência tripudiou, não valorizou e abusou. Então, temos o dever de diminuir as dores do outro, mas também compreendemos a lei divina quando permite que certos indivíduos passem por situações tão terríveis, tão necessitadas. Mas isso é tema de outro estudo que nós já realizamos aqui, tanto em obras complementares quanto no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aos domingos. Já passamos pelo capítulo que fala justamente disso, das causas atuais e anteriores das aflições, mas que sirva de lição também em mais um estudo. Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos e peço a bondade divina nesse momento que nos envolva, nos proteja, nos abençoe, nos livrando de todo mal, permitindo a espiritualidade que interceda por nós para fluidificar a água, para doar energias salutares que envolvam o nosso espírito e nosso corpo físico, a fim de que nossa estadia na Terra seja coroada de bênçãos como sempre foi, e que nós sejamos gratos, como a lição que extraímos do estudo de hoje, a fim de que não reclamemos do que não possuímos, mas sim agradeçamos pelo que já recebemos da misericórdia divina. Dessa forma estaremos atuando de forma condizente aos desígnios divinos, às palavras do Evangelho, aos ensinos do Cristo, galgando aí pouco a pouco a nossa ascensão espiritual rumo à perfeição. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, pedimos que a nossa palavra falha e pequena seja engrandecida por esses mentores, a fim de que o Evangelho possa ultrapassar
os limites físicos da palavra e alcancem os pensamentos daqueles que precisam escutar a palavra de Jesus. Que os bons espíritos, portanto, prossigam nessa tarefa redentora de auxílio fraternal e que nós, como encarnados, sintonizemos com esses trabalhadores do bem, a fim de que cumpramos nossa parte na terra, nos deveres chamados pequeninos, na sociedade, na família, em nosso trabalho e especialmente junto aos sofredores, para que eles reconheçam em nós, servidores de Jesus, discípulos modernos, dispostos a testemunhar, seja qual for a situação, como cartas vivas do Evangelho, na conduta diária, na conduta do cotidiano, nas escolhas feitas e nos pensamentos exarados. Que a bondade do Cristo possa nos envolver a todos, afastar todo o mal e principalmente nos dar ânimo para prosseguirmos nas atividades terrenas, especialmente nesse momento de grandes desafios para a humanidade em geral, em que será exigido dela a reflexão necessária, a oração contínua, a vigilância, a fim de que não caiam nos mesmos erros do passado e consigam ultrapassar esse momento de expiação coletiva, de forma a receberem como premiação a terra renovada pelo pensamento cristão, conforme prometido pelo Cristo, na herança divina que todos estamos destinados a receber como herdeiros de Deus. Graças damos, portanto, ao nosso mestre amigo e que estejamos aí incluídos nesse envolvimento da sua energia renovadora que envolve toda a terra, orienta os desavisados, levanta os caídos e indica o caminho aos invigilantes, individualmente, para que todos recebam a oportunidade de redenção. Para que quando chegarem ao enfrentamento das suas próprias consciências, não aleguem que desconheciam a palavra, que desconheciam a Jesus. Graças damos hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado, mais uma vez, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.